Salmo, capítulo 18. Eu te chamarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Tristezas de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu santo templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto Deus se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia, carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés, e montou no querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto, o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve saraiva e brasas de fogo. Mandou as suas setas, e as espalhou, multiplicou raios, e os desbaratou. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, ao sopro das suas narinas. Enviou desde o alto, e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte, dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estavam diante de mim e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade. Assim que retribuiu-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos. Com um benigno te mostrarás benigno, e com um homem sincero te mostrarás sincero, com um puro te mostrarás puro, e com um perverso te mostrarás indomável. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos, porque tu acenderás a minha candeia. O Senhor, meu Deus, iluminará as minhas trevas. Porque contigo entrei pelo meio de uma tropa, com o meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como as das servas e põe-me nas minhas alturas. Ensina as minhas mãos para a guerra, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Também me deste escudo da sua salvação, a tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos debaixo de mim, de maneira que os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, não voltei senão depois de os ser consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar, caíram debaixo dos meus pés. Pois me cingiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me odeiam. Clamaram, mas não houve quem os livrasse. Eles clamaram até ao Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então os esmiucei como um pó diante do vento, deitei-os fora como a lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo, e me fizeste cabeça dos gentios. Um povo que não conheci me servirá. Em ouvindo a minha voz me obedecerão, os estranhos se submeterão a mim, os estranhos descairão e terão medo nos seus esconderijos. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim. O que me livra de meus inimigos, sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim, tu me livras do homem violento.
Assim que, ó Senhor, te louvarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome, pois engrandeceste a salvação do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua semente para sempre. Amém. Há mais de 30 dias que nós acompanhamos as notícias da invasão russa lá na Ucrânia. E quando essa invasão ocorreu, esperava-se que a guerra travada durasse pouco tempo. Esperava-se que a guerra travada durasse 7 dias, 10 dias no máximo. Mas, para surpresa de todos, o poderoso exército russo está tendo muitas dificuldades em derrotar a resistência ucraniana. Uma das razões para o fracasso russo, dizem os especialistas, é a falta de logística. O comando militar russo não conseguiu estabelecer uma linha de suprimento para abastecer as suas tropas. E isso é imprescindível para se ganhar uma guerra. Porque não basta tu enviar o soldado para a guerra. Tu tem que levar para esse soldado os suprimentos que ele precisa. Se tu tem, não adianta ter um monte de tanques de guerra, se daqui a pouco o combustível acaba e não chega combustível para abastecer o tanque. O fracasso russo, dizem os especialistas, é exatamente a falta de logística. Eles não conseguem abastecer as suas tropas no território ucraniano. É por isso que no meio militar existe um ditado. E esse ditado diz o seguinte: na guerra, enquanto que os amadores se preocupam com a estratégia, os profissionais se preocupam com a logística. Na guerra, enquanto os amadores se preocupam com a estratégia, os profissionais se preocupam com a logística. Mas não é apenas a Ucrânia que está sendo atacada neste momento. Nós estamos sendo atacados por inimigos visíveis e invisíveis. Por inimigos humanos e demoníacos. E a gente até pode pensar que a guerra na Ucrânia é sangrenta e cruel, e de fato é. Mas a verdade é que a guerra na qual nós estamos envolvidos é muito mais cruel e é muito mais sangrenta do que qualquer guerra humana. Porque o resultado da guerra na qual nós estamos envolvidos, o resultado da guerra que nós estamos travando, ela vai determinar não apenas o destino das nossas vidas. Ela vai determinar o destino das nossas famílias. Ela vai determinar o destino das pessoas que nós amamos. Ela vai determinar o destino de todas as pessoas que entram em contato conosco. Porque se nós formos derrotados, qualquer pessoa que entrar em contato conosco não poderá ouvir de nós o Evangelho. A guerra que nós travamos, ela é muito mais cruel e ela é muito mais sangrenta do que qualquer guerra humana. E nós, sendo que
essa guerra que nós travamos é muito mais importante do que qualquer outra guerra, nós precisamos da vitória. Não apenas de uma vitória que para muitos pode ter aparência de derrota, mas nós precisamos de uma vitória que possa ser testemunhada e testificada por todos. Uma vitória semelhante à vitória de Davi, nesse salmo, no Salmo 18. O título do Salmo 18 diz o seguinte: para o músico mor, salmo servo do Senhor, Davi, o qual falou as palavras deste cântico ao Senhor no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. É de uma vitória semelhante à vitória desse salmo que nós precisamos. E quando nós falamos de guerra espiritual, infelizmente existe muita besteira por aí. Infelizmente, principalmente no contexto neopentecostal e no contexto da chamada nova reforma apostólica, existe muita besteira quando se trata de guerra espiritual. Perde-se tempo com estratégias e mais estratégias. Perde-se um tempo tremendo e uma energia tremenda na pesquisa e descoberta de qual é o principado ou a potestade que governa Novo Hamburgo, ou Rio Grande do Sul, ou o Brasil. Perde-se um tempo tremendo e uma energia tremenda no chamado mapeamento espiritual, onde se tenta descobrir a história do fundador da cidade ou do fundador daquele vilarejo, se aquela pessoa era idólatra ou não. Perde-se tempo com estratégias e mais estratégias que nem encontram amparo bíblico. Coisas que são, na verdade, completamente desnecessárias. Porque assim como nas guerras humanas, na guerra espiritual, enquanto os amadores falam de estratégia, os profissionais falam de logística. Na guerra espiritual na qual nós estamos envolvidos, essa deve ser a nossa única preocupação, logística. Nós precisamos dos suprimentos necessários para que possamos sobreviver nessa batalha e avançar sobre o território inimigo e alcançar a vitória. E como a natureza da guerra que nós travamos é espiritual, os suprimentos de que nós temos necessidade são os suprimentos espirituais. De fato, a gente deveria não falar de suprimentos no plural, nós deveríamos falar de suprimento no singular. Porque na guerra espiritual na qual nós estamos envolvidos, apenas uma coisa é necessária. O que é necessário da guerra espiritual que nós travamos? Qual é a necessidade imprescindível para alcançarmos a vitória? Crer em Jesus e obedecê-lo. Eu diria que é apenas uma coisa. Deus. Tu está certa naquilo que está falando, mas eu quero ir um passo além. A única coisa que nós precisamos é Deus. Deus é o único suprimento que nós precisamos.
A pergunta então passa a ser a seguinte: como nós nos asseguramos de que Deus vai estar conosco no campo de batalha para nos dar a vitória que nós tanto queremos e tanto precisamos? Como nós garantimos que nós não seremos como o exército russo em território ucraniano, que entrou num verdadeiro atoleiro, não tem suprimentos para conseguir terminar a guerra? Como nós garantimos que Deus estará conosco no campo de batalha? Invocando e obedecendo. Invocando a Deus e obedecendo a Deus. E porque a gente já percebe que todas aquelas estratégias de guerra espiritual que eu citei antes, para quê? Não precisa gastar energia em coisas em que a palavra de Deus nem nos ensina. Para conseguirmos o suprimento, para vencermos essa guerra que é Deus, basta invocá-lo e basta obedecê-lo. O Salmo 18 foi escrito por Davi no dia em que Deus o livrou das mãos dos seus inimigos. No dia em que Deus o livrou das mãos de Saul. E assim como Davi, todos nós precisamos que Deus nos dê a vitória. Porque se Deus não nos der a vitória, nós estaremos perdidos. Nesse salmo nós aprendemos com Davi que só precisamos fazer duas coisas para nos assegurar de que Deus estará conosco no campo de batalha e nos dará a vitória: invocá-lo e obedecê-lo. Quando invocamos e obedecemos a Deus no meio das nossas lutas e batalhas, o Salmo 18 nos ensina que Deus move céus e terra para nos salvar. E Ele nos dá a força necessária para alcançarmos a vitória. A saída mais fácil para um combate cruel e sangrento que enfrentamos é a desistência. Essa é a saída mais fácil. É a deserção. É fugir da guerra, fugir da batalha. Essa desistência, essa vontade de desistir, ela vem por causa do desânimo e por causa do desespero. A batalha é sim cruel, a batalha é sim sangrenta, e é muito mais fácil desistir. É muito mais fácil fugir. É muito mais fácil dizer: eu não preciso disso. É muito mais fácil desistir. Mas se nós desistirmos, nós já teremos sido derrotados. Se nós desistirmos, já teremos sido derrotados e jamais vivenciaremos as bênçãos que Deus nos daria através da vitória que Ele deseja nos conceder. Então, não se desanime, não se desespere e tampouco desista de lutar, porque Deus sabe o quão cruel e o quão sangrenta é a batalha. E Deus está pronto para mover céus e terra para te salvar. Deus está pronto para te dar toda a força que você precisa para que você possa alcançar a vitória. Você só precisa invocá-lo e obedecê-lo.
invoque a Deus e o obedeça, e Ele moverá céus e terra para te salvar, e Ele te dará forças para que você alcance a vitória. Antes de começarmos aqui no versículo 1, vocês já devem ter percebido, esse é o 18º salmo no qual nós estamos pregando, né? Vocês já devem ter percebido que vários salmos, nos quais nós já pregamos, e muitos outros ainda que tem pela frente, eles apresentam a oração e a obediência a Deus como pré-requisitos para a vitória. Vocês já devem ter percebido isso. Várias pregações sempre falando acerca da importância da oração, da importância da obediência a Deus. E isso pode parecer para nós um tanto quanto repetitivo. Isso pode parecer para nós assim, nossa, mas será que Deus não poderia ser um pouquinho mais criativo do que ficar sempre repetindo a questão da oração, obediência a Deus, oração, obediência a Deus? A gente não deveria imaginar que essa repetição de temas seja chata ou desinteressante ou não importante. Pelo contrário. Quanto mais uma verdade é ressaltada na palavra de Deus, mais atenção nós deveríamos dar a essa verdade. Ou parafraseando o servo daquele militar estrangeiro que veio até o profeta Eliseu para ser curado de lepra, aquele militar ele ficou decepcionado com Eliseu, porque Eliseu nem foi recebê-lo. Eliseu só disse, olha, vai lá até o Rio Jordão e te abaixa 7 vezes lá. Mergulha 7 vezes no rio e tu vai ficar curado. E aquele grande militar, ele ficou decepcionado. Ele pensou, não, eu não vou fazer isso. Aí o servo dele disse, mas Senhor, olha só, se o profeta tivesse dito para o Senhor algo difícil, se o profeta tivesse dito para o Senhor que para o Senhor ser curado, o Senhor teria que fazer isso, e mais aquilo, e depois não sei o que, e isso iria custar ao Senhor dinheiro, ia custar ao Senhor trabalho, o Senhor não faria? Quanto mais se ele está dizendo que é só mergulhar 7 vezes. Essa repetição de temas, ela nos mostra o quão simples a vida cristã, na verdade, é. A gente é que gosta de complicar as coisas. Então a gente não pode pensar que essa repetição seja desimportante, seja desnecessária. Pelo contrário, quanto mais a gente percebe essas coisas sendo repetidas, mais nós devemos dar atenção a elas. Porque nós nunca oramos o suficiente. E nós nunca obedecemos o suficiente. A gente pode passar 8 horas por dia orando e a gente ainda não terá orado, a gente ainda não terá orado o suficiente. Devemos orar muito mais do que temos orado e devemos nos esforçar muito mais para negarmos os nossos desejos pecaminosos e obedecermos a Deus. Nos 3 primeiros versículos do Salmo 18, Davi louva a Deus pela ajuda e pelo auxílio que Deus lhe deu. Vocês percebem aí que o versículo 1, o verbo ali está no futuro, né? Mas uma melhor tradução talvez seria colocar ele no presente. Davi não está dizendo que ele vai amar a Deus no futuro. Davi está dizendo que agora ele ama a Deus. Eu te amo, ó Senhor,
fortaleza minha. Davi aqui declara o seu amor e a sua afeição por Deus. E a razão deste amor e afeição é simples. Deus é a força de Davi. Deus é aquele que fortalece a Davi. Eu te amo, Senhor, porque quando eu estou fraco, o Senhor é a minha força. Quando eu sou fraco, então eu sou forte, escreveu Paulo. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E daí no versículo 2, Davi continua. Além do Senhor ser a minha força quando eu sou fraco, o Senhor é o meu refúgio e proteção contra todo o mal. Todas as figuras aqui no versículo 2 falam de proteção, fala de refúgio, de defesa. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Além do Senhor ser a minha força quando eu estou fraco, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha proteção contra todo o mal. E então no versículo 3 ele diz o seguinte: invoco, de novo aqui no presente, invoco o nome do Senhor que é digno de louvor e eu fico livre dos meus inimigos. O Senhor é digno de todo o meu louvor porque quando eu invoco o teu nome, o Senhor me salva dos meus inimigos. Muitas vezes nós não temos, simplesmente porque nós não pedimos. Vocês sabem por que muitas vezes nós não vemos Deus nos fortalecendo nas nossas lutas e batalhas? Porque nós não nos permitimos ser fracos. Porque nós não reconhecemos que somos fracos. Porque nós não confessamos a Deus as nossas fraquezas. Nós pensamos que somos fortes o suficiente. E quando nós pensamos que somos fortes o suficiente, não é em Deus que nós confiamos, mas em nós mesmos. E se confiamos em nós mesmos e não em Deus, por que Deus agiria por nós? Por que Deus agiria em nosso favor, nos fortalecendo? Enquanto nós cantávamos o último hino antes da pregação, eu percebi um erro na letra do hino. Se estou triste, a minha fé está em ti. Esse é o erro que nós cometemos. É o erro de confiarmos em Deus apenas quando estamos tristes. É o erro de não percebermos que mesmo quando estamos alegres, a nossa fé ainda deve estar em Deus. É o erro de perceber que mesmo quando aparentemente nós somos fortes, nós ainda somos fracos. É por isso que muitas vezes nós não encontramos em Deus proteção e refúgio, porque nós pensamos que somos capazes de nos defender a nós mesmos, de nos defender sozinhos. É por isso que nós não nos vemos livres dos nossos inimigos, porque quando nós confiamos em nós mesmos e não em Deus, mesmo quando nós invocamos a Deus,
nós oramos a Ele de forma incrédula. Por quê? Porque no fundo a gente ainda confia na gente mesmo. No fundo, a gente confia que é forte o suficiente. E então, mesmo quando oramos, nós oramos de forma incrédula, nós oramos de forma hipócrita, com a mesma hipocrisia de quem ora apenas por obrigação e não por necessidade. É necessário que nós nos humilhemos e que nós reconheçamos que nada somos e nada podemos. É necessário que nós nos humilhemos e reconheçamos que nós, por nós mesmos, nada podemos fazer e que tudo depende de Deus. Muitas vezes nós temos a impressão de que a nossa vida está debaixo do nosso controle. Nós controlamos a nossa vida. E quando é que nós temos essa impressão? Nós temos essa impressão quando tudo dá certo nas nossas vidas. Quando nós planejamos, nós colocamos os nossos planos em prática e dá tudo certo. Quando isso ocorre, na nossa mente, nós pensamos que tudo está debaixo do nosso controle. Eu consigo fazer aquilo que eu quero fazer. Eu controlo a minha vida. Eu desejo, eu planejo, eu coloco em prática e eu alcanço aquilo que eu queria alcançar. Você já deve ter experimentado isso. Você faz planos, dá andamento aos planos feitos e tudo dá certo. Quando a vida transcorre dessa forma, de acordo com os nossos planos, nós temos a impressão de que tudo está debaixo do nosso controle. E é por isso que a gente se desespera quando fica claro que, na verdade, nada está debaixo do nosso controle. A gente se desespera quando tudo começa a dar errado. Porque daí, quando tudo começa a dar errado, a gente percebe que não controla nada. Não somos nós que estamos no controle das nossas vidas. É Deus. E nós começamos a entender isso quando as coisas que planejamos começam a dar errado. Nós devemos entender que mesmo quando aquilo que planejamos dá certo, não deu certo porque nós tínhamos o controle e a capacidade para fazer dar certo. Nós devemos entender que mesmo quando aquilo que planejamos dá certo, deu certo unicamente porque Deus quis que desse certo. Porque Deus estava no controle. E da mesma forma que Deus estava no controle das nossas vidas quando tudo estava dando certo, Deus continua no controle quando tudo começa a dar errado. Nós temos que nos desfazer por completo dessa ilusão de controle que nós temos. E com isso eu não quero dizer que a gente deva se tornar irresponsável
Com isso eu não quero dizer que a gente deva pensar o seguinte: bom, já que nada está debaixo do meu controle, então eu não preciso fazer nada. Não, não é assim que funciona. Nós devemos planejar as nossas vidas de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Essa é a nossa responsabilidade. Se vai dar certo ou não, aí já está fora da nossa capacidade. Mas nós devemos fazer com as nossas vidas o melhor que nós podemos de acordo com a vontade de Deus. Mas voltando aqui ao ponto, nós temos que nos desfazer por completo dessa ilusão de que nós temos algum controle sobre as nossas vidas. Nós temos que nos desfazer dessa ilusão por duas razões. A primeira é para sermos mais agradecidos a Deus quando tudo dá certo. Porque quando a gente pensa que nós controlamos as nossas vidas e as coisas simplesmente vão dando certo, a gente não é tão agradecido a Deus. Por quê? Porque a gente pensa que Deus não tem nada a ver com aquilo. A gente pensa que é nós que estamos controlando tudo. Nós devemos então nos desfazer dessa ilusão de controle, em primeiro lugar, para sermos mais agradecidos a Deus quando tudo dá certo, e em segundo lugar, para confiarmos mais em Deus quando tudo dá errado. A vida de Davi mudou completamente no dia em que Samuel chegou na sua casa e o ungiu como rei de Israel. Até aquele dia, Davi era um mero pastor de ovelhas. Mas depois de ser ungido rei, Davi foi chamado para fazer parte da corte do rei Saul. Davi foi chamado para ser o músico pessoal do rei. E para ser o seu escudeiro pessoal. Foi nesses dias, logo depois de ser ungido rei de Israel, que Davi derrotou o gigante Golias. E depois acabou se destacando como um poderoso guerreiro no exército de Israel. Estava tudo dando certo para Davi, quando, sem mais nem menos, começou a dar tudo errado. Sem mais nem menos, versículo 4. Tristezas de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Estava tudo dando certo para Davi. Davi era um mero pastor de ovelhas e agora ele era um poderoso guerreiro. Um homem de confiança do próprio rei. E então, de repente, sem mais nem menos, Davi se viu amarrado por cordas mortais que lhe causavam tristeza. Ele se viu afogado em torrentes de impiedade que o aterrorizavam. Davi se viu amarrado pelas cordas da própria morte, e para onde quer que ele fugisse, a ameaça da morte o seguia e o encontrava. O que foi que aconteceu com Davi? Tudo estava dando certo para ele. Por que de repente, tudo começou a dar errado? A ascensão meteórica de Davi, de um mero pastor de ovelhas, a poderoso guerreiro e herói em Israel, porque afinal de contas, Davi foi aquele que matou o gigante Golias. E o próprio povo começou a perceber que Davi nas batalhas era mais poderoso do que o próprio Saul. A ascensão meteórica de Davi fez com que o rei Saul tivesse receio de Davi. E que o rei Saul o visse como alguém que ameaçava o seu reinado sobre Israel.
como alguém que pudesse conspirar contra ele e tomar o seu reino, tomar o seu trono. Por isso que Saul começou a perseguir a Davi como quem persegue um traidor. Saul começou a perseguir a Davi como quem persegue um inimigo do Estado. Saul usou a sua posição como rei para perseguir a Davi. Saul usou todo o poderio militar que estava à sua disposição para perseguir a Davi, para matá-lo. E é dessa perseguição cruel e sanguinária que Saul empreendeu contra Davi que tratam os versículos 4 e 5. Porque, de novo, esse salmo aqui foi escrito em que ocasião? No dia em que Deus libertou Davi de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Esse é o contexto desse salmo. Davi está sendo perseguido de forma cruel e sanguinária por Saul. Não é à toa que Davi se sente angustiado, como a gente vê no início do versículo 6. Na angústia, Davi diz. Davi se sente angustiado, Davi se sente afligido. Porque Saul está usando todo o poderio militar e estatal que está à sua disposição para caçá-lo e matá-lo. Mas o que Davi fez no meio dessa angústia? O que Davi fez no meio dessa aflição? Enquanto ele é caçado como um traidor para ser morto. Davi invocou a Deus. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Davi invocou a Deus no meio da angústia. Davi pediu a Deus socorro e ajuda. E ao invocar a Deus, ao pedir socorro a Deus, Davi tinha plena certeza de que Deus estava interessado em ouvi-lo e atendê-lo. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus, desde o seu santo templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Davi tinha plena certeza de que Deus estava ouvindo as suas orações. Davi tinha plena certeza de que Deus estava interessado no sofrimento de Davi e de que Deus estava interessado em salvar, em livrar Davi daquele sofrimento. Davi tinha plena certeza disso. Desde o seu santo templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. E o que Deus faz em resposta às orações de Davi? O que Deus faz em resposta às orações de Davi? Isso nós vemos nos versículos 7 até o 18. Davi invoca a Deus na sua angústia, Davi clama a Deus, pede socorro, pede ajuda a Deus, e o que Deus faz? Versículo 7. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto Deus se indignou. Das narinas de Deus subiu fumaça, Deus ficou irado, e da sua boca saiu fogo que consumia. Esse fogo era tal que carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés. E Deus montou num querubim, como quem monta num cavalo, e voou, sim, Deus voou sobre as asas do vento. Deus fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua repreensão, as nuvens se espalharam. E a saraiva e as brasas de fogo, e o Senhor trovejou dos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve saraiva e brasas de fogo. Deus mandou as suas setas e espalhou, ele multiplicou raios e desbaratou os inimigos de Davi. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, ao sopro das suas narinas. Versículo 16, enviou desde o alto, e me tomou, livrou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte, dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me
Se nós tivéssemos acesso apenas a este salmo, nós imaginaríamos que tudo que Davi cita aqui dos versículos 7 em diante, de fato aconteceu de forma literal. Mas quando nós lemos a história de Davi em 1 Samuel, desde o momento em que Samuel o ungiu como rei, até a morte de Saul, que é a ocasião no qual este salmo foi escrito, nós vemos que não ocorreu nenhuma ação sobrenatural ou miraculosa da parte de Deus. Não há nada assim lá no livro de Samuel. Pelo contrário, quando nós lemos o relato histórico de 1 Samuel, nós vemos que tanto Saul quanto os demais inimigos de Davi, eles foram derrotados e mortos em circunstâncias naturais. Na guerra, na batalha. Não em circunstâncias sobrenaturais e miraculosas. Mas então, por que Davi escreve dessa forma? Por que Davi retrata a ação de Deus na derrota dos seus inimigos com essa linguagem fantástica, com essa linguagem sobrenatural, com essa linguagem miraculosa? Por que Davi faz isso? Davi usa esse tipo de linguagem para nos ensinar que nós devemos viver por fé e não por aquilo que nós vemos, ouvimos ou sentimos. Você sabe com quantos anos Davi foi ungido rei sobre Israel? Davi foi ungido 3 vezes rei sobre Israel. Você sabe com quantos anos Davi foi ungido a primeira vez rei sobre Israel? Quando Samuel o ungiu? Davi tinha entre 15 e 17 anos. Era um gurizão. Né? Nós diríamos que Davi era um gurizão. 15 e 17 anos. Quando ele foi ungido rei sobre Israel pela primeira vez. Para os nossos cálculos aqui, vamos considerar que Davi tivesse 15 anos. Com quantos anos Davi começou a reinar sobre a tribo de Judá logo depois que Saul morre? 30 anos. Ele foi ungido rei aos 15 anos, mas ele só foi começar a reinar aos 30 anos. Quantos anos será que Davi tinha quando ele matou Golias? Vamos supor que talvez 18 anos. Ele foi ungido rei aos 15, foi chamado para fazer parte da corte do rei Saul. Aos 18 anos ele mata Golias. Oi? Sim, já fazia parte, sim, ele já tinha sido chamado por Saul, porque quando Samuel unge Davi como rei, diz o texto que o Espírito Santo saiu de sobre Saul e veio sobre Davi, e no lugar do Espírito Santo Deus mandou um espírito maligno para atormentar Saul. E daí os servos de Saul disseram, olha, por que o rei não manda que se procure alguém que saiba tocar bem e com arte, para que quando o rei se sentir oprimido por esse espírito maligno, essa pessoa possa tocar o seu instrumento e o rei possa se sentir melhor. Então eles procuram em todo o reino e eles acham quem? Eles acham Davi. Então Davi, quando ele mata Golias, Davi já fazia parte da corte do rei Saul.
E Saul gostou tanto de Davi que Saul, antes mesmo de Davi ter matado Golias, Saul já tinha determinado que Davi seria o seu escudeiro. Ou seja, Davi seria aquele que carregaria as armas de Saul na guerra. Vamos considerar então que Davi matou o gigante Golias aos 18 anos e que aos 20 anos Davi já se destacava como um dos grandes guerreiros do exército de Israel. E vamos considerar que é por essa idade, aos 20 anos, que Saul começou a desconfiar de Davi e que Saul começou a perseguir a Davi para matá-lo. Isso quer dizer que Davi passou 10 anos fugindo de Saul. Dos 20 até os 30. Davi passou 10 anos fugindo de Saul. Davi passou 10 anos orando para que Deus o livrasse e salvasse daqueles que queriam matá-lo. Por 10 anos, Davi, na sua angústia, invocava a Deus pedindo socorro e salvação. E quando nós lemos 1 Samuel, nós vemos que quanto mais o tempo passava, mais difícil ficava para Davi fugir de Saul. Quanto mais o tempo passava, com mais crueldade, com mais ferocidade, Saul perseguia Davi. Mas Davi tinha dificuldade para escapar das mãos de Saul. Por 10 anos, Davi, na sua angústia, pedia socorro e salvação a Deus. E por 10 anos, Deus, aparentemente, não estava fazendo nada. Porque a situação de Davi ficava mais difícil a cada dia. Mas ainda que Davi não tivesse nenhuma indicação visual de que Deus estivesse fazendo qualquer coisa a seu favor, Davi não desistiu de invocar a Deus na sua angústia. Davi não desistiu de pedir socorro. Davi não desistiu de pedir salvação. O mesmo acontece conosco. Nós oramos por um dia, uma semana, um mês, 1, 2, 3, 4, 5 anos e olhamos ao nosso redor e parece que Deus não está fazendo nada. Pelo contrário, cada vez que nós olhamos ao nosso redor, nos parece que a situação está pior do que estava antes. Se antes havia alguma esperança, agora não há esperança nenhuma. Mas assim como Davi, nós devemos aprender a viver por aquilo, não por aquilo que vemos, não por aquilo que nós ouvimos, não por aquilo que nós sentimos. Nós devemos aprender a viver pela fé que nós temos no Deus cuja palavra nos ensina que além de nos amar, Ele é poderoso e bondoso o suficiente para nos livrar da angústia e nos abençoar com tudo aquilo que nós precisamos e desejamos. É por isso que Davi usa essa linguagem fantástica aqui. Porque, embora no relato lá em 1 Samuel não apareça nada sobrenatural acontecendo, na verdade Deus está agindo. Só que Deus está agindo de forma escondida.
de forma oculta. Enquanto invocava a Deus a sua angústia, Davi não sabia que Deus estava movendo céus e terra a seu favor, como fica claro nesses versículos aqui. Ainda que os nossos sentidos não nos informem isso, ainda que nós não vemos isso com os nossos olhos, não ouvimos com os nossos ouvidos, não sentimos, enquanto nós invocamos a Deus na nossa angústia, Deus está movendo céus e terra para nos salvar e nos abençoar, ainda que nós não vemos. Ainda que a gente olhe ao redor e não veja nada de espetacular acontecendo. Pelo contrário, a gente vê as coisas ficando cada vez mais difíceis, cada vez mais piores, cada vez mais cruéis, cada vez mais sangrentas. Nós devemos aprender a viver pela fé e não por aquilo que nós vemos, não por aquilo que nós ouvimos, não por aquilo que nós sentimos. Não desista, então, de invocar a Deus na tua angústia. Porque enquanto você o invoca, Deus está movendo céus e terra a teu favor. Você não está vendo. Você não está percebendo. Mas como grande estrategista que é, Deus está movendo todas as peças na tua vida para que no tempo certo todas elas cooperem para te trazer salvação e bênção. E Deus faz isso escondido dos nossos olhos. Deus está trabalhando, Deus está movendo as peças, Deus está movendo céus e terra, e a gente não percebe, a gente não sabe, a gente não vê. Deus faz tudo isso escondido dos nossos olhos para nos surpreender no dia em que nós menos esperamos. Assim como Davi foi surpreendido. Porque para Davi, o dia tinha nascido como qualquer outro. Era mais um dia em que ele e os seus homens teriam que lutar, teriam que batalhar, teriam que guerrear. E daí, de repente, chega um mensageiro até Davi. E esse mensageiro diz, olha, Saul estava guerreando contra os filisteus e ele foi morto no campo de batalha. Davi não sabia, mas durante os 10 anos em que ele fugia de Saul e invocava a Deus, Deus de forma silenciosa e escondida trabalhava para colocar todas as peças nos lugares certos, para que no dia em que ele mesmo tinha estipulado, Saul morresse numa batalha. Mas por que levou 10 anos para que Deus fizesse isso? Porque afinal de contas, Deus é todo-poderoso. Se Deus quisesse, ele poderia ter matado Saul de forma direta, sem intervenção de qualquer outra pessoa. Nós lemos no Novo Testamento que Herodes fez um discurso, e foi um discurso bonito, as palavras emocionaram as pessoas, e as pessoas começaram a aplaudir Herodes, e disseram, isso aqui não é um discurso de um homem, isso aqui é um discurso de um Deus. E então, diz o texto que Herodes
foi morto de forma instantânea pelo anjo do Senhor, porque ele não deu glória a Deus pelo louvor que ele estava recebendo das pessoas. Deus poderia ter feito isso com Saul. Né? Deus poderia ter dado um ataque cardíaco, ter feito com que o coração de Saul parasse de bater. Por que levou 10 anos para Deus fazer isso? Com certeza que Deus poderia ter levado bem menos tempo. Mas se Deus tivesse levado menos tempo para derrotar Saul e os inimigos de Davi, Davi não teria tido tempo suficiente para amadurecer. Davi não teria tido tempo suficiente para ganhar experiência, para que ele fosse um bom rei sobre Israel. Davi não teria ganho experiência militar, porque embora Davi já fosse um grande guerreiro aos 20 anos, ele precisaria de muito mais experiência no campo de batalha para ser o rei de Israel que Israel precisava. Deus também poderia nos salvar da angústia de forma instantânea. Deus também poderia nos abençoar de forma imediata. Mas se Ele fizesse isso antes do tempo, antes de estarmos devidamente preparados, o que aconteceria é que nós acabaríamos desperdiçando tudo aquilo que Deus nos deu. E daí a bênção que nós recebemos, ou teríamos recebido, se transformaria em maldição, porque daí a gente viveria depois uma vida inteira de arrependimento pensando, nossa, Deus me deu aquilo e eu desperdicei. Na semana passada, nós repetimos a pregação que fizemos no Salmo 5. E nós percebemos a necessidade de enfatizar bastante a questão da oração. Nós devemos orar com insistência e consistência e constância, sempre com a esperança de que hoje será o dia em que Deus finalmente vai nos salvar da angústia e vai nos dar a sua bênção. Isso nós vimos na semana passada. E mais uma vez nós percebemos nesse salmo a necessidade desse tipo de oração constante e insistente. Não desista de orar e invocar a Deus na tua angústia, ainda que aparentemente Deus não esteja fazendo nada. Não viva por aquilo que você vê, não viva por aquilo que você ouve ou por aquilo que você sente. Viva pela fé no Deus que te ama. Viva pela fé no Deus que é poderoso e bondoso para te abençoar com tudo aquilo que você precisa e deseja. Porque ainda que você não esteja vendo nem percebendo, Deus agora mesmo está movendo céus e terra para te salvar da angústia e te abençoar. E Ele só não está fazendo mais rápido isso, porque você ainda não está preparado para receber aquilo que Ele quer te dar. Como Davi, aos 25 anos, ainda não estava preparado para se tornar um rei de fato sobre Israel. Lembre-se das 2 parábolas que Jesus contou no Evangelho de Lucas. E seja insistente, seja constante, seja perseverante na oração. Jamais desista de orar a Deus. Porque se você desistir de orar,
você já perdeu. Se você fugir do campo de batalha, você já perdeu. Você já foi derrotado. Jamais desista de orar a Deus, ainda que pareça que Ele não está te ouvindo. Porque Ele está te ouvindo. E Ele já está agindo a teu favor. Invoque a Deus e Ele moverá céus e terra para te salvar e abençoar. No versículo 19, Davi continua falando acerca de como Deus o salvou e abençoou. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me. E então Davi apresenta a razão pela qual Deus o abençoou e salvou. Ele diz, livrou-me porque tinha prazer em mim. Deus tem prazer e se alegra naqueles que obedecem à sua lei. Deus se alegra e tem prazer naqueles que o obedecem. E é exatamente por isso que dos versículos 20 até o 27, Davi demonstra todas as formas e todas as maneiras pelas quais ele obedeceu à lei de Deus e de como Deus o recompensou com bênçãos e salvação por causa dessa obediência. Versículo 20. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos, porque guardei os meus caminhos, o Senhor, e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade. Assim que retribuiu-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos. Com um benigno te mostrarás benigno, e com um homem sincero te mostrarás sincero. Com um puro te mostrarás puro, e com um perverso te mostrarás indomável. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Deus tem prazer e se alegra naqueles que o obedecem. Nós não podemos cometer o erro de ler esses versículos aqui e pensar que Davi tenha sido perfeito na sua obediência a Deus. Davi não foi perfeito. Porque faltava muito tempo ainda para nascer o único homem perfeito que de fato obedeceria a Deus com perfeição em tudo aquilo que Deus havia ordenado. A obediência de Davi à lei de Deus não era perfeita, não foi perfeita. Mas Davi se esforçava para obedecer com perfeição. A obediência de Davi não foi perfeita, mas ele se esforçava em direção à perfeição. E Deus tem prazer em todos aqueles que se esforçam para obedecê-lo. Deus se alegra com todos aqueles que se esforçam para obedecê-lo. E como recompensa a todos aqueles que alegram e dão prazer a Deus com a sua obediência, Deus os salva da angústia, Deus os abençoa. Você tem alegrado a Deus com a tua obediência? Você tem dado prazer a Deus com o teu esforço constante em direção a uma obediência perfeita? Deus recompensa com bênçãos apenas aqueles que lhe obedecem. Por que Deus abençoaria aqueles que lhe desobedecem? Por que Deus abençoaria aqueles que não se importam em obedecê-lo? Seria injusto? A mesma fé que invoca a Deus no meio da angústia deve se mostrar na obediência à lei de Deus. Porque como nós poderíamos crer que Deus nos dará as suas bênçãos
se nós não cremos que Deus nos ordenou a sua lei para o nosso próprio bem? Porque a única razão pela qual a gente desobedeceria a lei de Deus é se nós pensássemos que a lei de Deus é para o nosso mal. Essa é a única razão pela qual a gente desobedeceria. A lei me diz para nunca prestar falso testemunho. Mas isso, se eu falar a verdade, eu vou me dar mal. A lei de Deus é para o meu mal. É para o meu malefício. É quando eu penso assim que eu vou desobedecer o mandamento que diz para não prestar falso testemunho. É quando eu penso que aquilo que a lei de Deus me ordena é para o meu mal. Eu vou adulterar ou cometer qualquer outro tipo de pecado sexual porque eu penso que a lei de Deus foi dada para me oprimir, para me fazer o mal. Para impedir que eu alcance a felicidade, o prazer. A única razão pela qual nós vamos desobedecer a Deus é se nós pensarmos que a lei foi dada para o nosso mal e não para o nosso bem. Como nós poderíamos crer que Deus vai nos dar as suas bênçãos se nós pensamos que a lei de Deus foi nos dada para o mal e não para o bem? Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer aqui. Quando nós obedecemos a lei de Deus, a lei de Deus age em nosso favor. Versículo 28. Porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas. Quando nós obedecemos a lei de Deus, Deus faz com que as trevas que nos mantinham presos e paralisados no meio da angústia, Deus faz com que essas trevas sejam iluminadas. Para que nós avancemos em direção à vitória. Nós nos sentimos oprimidos pelas trevas. Mas a partir do momento que nós começamos a obedecer a Deus, Deus ilumina as nossas trevas. E a gente avança. Versículo 29. Porque contigo, com Deus, entrei pelo meio de uma tropa, com o meu Deus saltei uma muralha. Quando nós obedecemos a Deus, Deus nos dá força e coragem para que mesmo no meio da angústia, nós conquistemos vitórias e mais vitórias contra aqueles que querem a nossa derrota. Tudo que Davi está escrevendo aqui, com o meu Deus, eu entrei no meio de uma tropa, com o meu Deus assaltei uma muralha. Davi está falando, isso aqui é a experiência dele enquanto ele fugia de Saul, enquanto ele estava sendo angustiado ainda. Versículo 30. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Quando obedecemos a lei de Deus, tudo o que está errado nas nossas vidas, em termos de coisas que nós fazemos errado, pecados que nós ainda praticamos, tudo o que está errado nas nossas vidas vai sendo corrigido. Até que nós encontremos na lei de Deus refúgio e proteção contra o mal.
Versículos 32, 33 e 34. Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como as servas e põe-me nas minhas alturas. Ensina as minhas mãos para a guerra, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Quando nós obedecemos a lei de Deus, o mesmo Deus nos fortalece e nos treina para que saibamos como lutar e obter vitórias. Mesmo no meio da aflição. Versículo 35. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos debaixo de mim, de maneira que os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e alcancei. Não voltei, senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar, caíram debaixo dos meus pés. Pois me cingiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me odeiam. Clamaram, mas não houve quem os livrasse. Eles clamaram até ao Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então os esmiucei como pó diante do vento, deitei-os fora como a lama das ruas. Quando nós obedecemos à lei de Deus, Deus nos capacita a sobrepujarmos toda e qualquer dificuldade e a vencer toda e qualquer aflição e a sairmos vitoriosos em todas as coisas. Versículo 43. Livraste-me das contendas do povo e me fizeste cabeça dos gentios. Um povo que não conheci me servirá. Em ouvindo a minha voz me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos descairão e terão medo nos seus esconderijos. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim. O que me livra dos meus inimigos. Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. Assim que, ó Senhor, te louvarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Quando obedecemos à lei de Deus, Deus nos fortalece para obtermos vitória, e essa vitória então dá ocasião ao louvor a Deus, e este louvor a Deus dá ocasião ao testemunho entre os incrédulos para a salvação deles. O versículo 49 aqui, assim que, ó Senhor, te louvarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome, ele é citado por Paulo em Romanos 15 para falar acerca da salvação dos gentios. Quando nós obedecemos à lei de Deus, Deus nos fortalece para obtermos a vitória. E essa vitória, então, dá ocasião ao louvor a Deus. E esse louvor a Deus dá ocasião ao testemunho e à pregação do Evangelho para a salvação dos incrédulos. Versículo 50. Pois engrandeceste a salvação do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua semente para sempre. A semente de Davi, o filho de Davi, é Jesus. A Jesus, o verdadeiro e único descendente e filho de Davi, pertencem à salvação e às bênçãos. Ao nos submetermos a Jesus, obedecendo a lei de Deus, todas as promessas de salvação e bênçãos pertencem a nós também. Ore e invoque a Deus meio na angústia, mas não despreze a obediência a Deus. Porque aquele que se atreve a orar a Deus, mas não obedece, não vai receber de Deus benefício algum. Aquele que ora, que se atreve a orar a Deus, mas não obedece, vai receber de Deus apenas a maldição que pertence àqueles que são hipócritas.
Porque que fé é essa que ora a Deus, mas não obedece? É uma fé hipócrita. É uma fé falsa, é uma fé morta. A tentação para não obedecermos a Deus quando tudo dá errado é grande. É grande a tentação para não obedecermos a Deus quando tudo dá errado. Essa tentação é grande exatamente porque quando tudo está dando errado, nós queremos dar um jeito de experimentar pelo menos um pouquinho que seja, um tanto de alegria. E o pecado oferece esse tanto de alegria que a gente gostaria de experimentar, esse tanto de prazer que nós gostaríamos de sentir. Mas queremos esse pouquinho de alegria e prazer para tentar esquecer a angústia que nós estamos enfrentando. É por isso que a tentação para não obedecermos a Deus quando tudo está dando errado é grande. A questão é que o pecado não consegue satisfazer as necessidades que temos. Apenas Deus pode nos satisfazer, porque foi Deus que nos deu as necessidades que nós temos. Apenas aquele que nos criou com essas necessidades é que pode suprir essas necessidades de forma plena e de forma perfeita. Então, em vez de procurar alguma distração na angústia, ou melhor, alguma distração da angústia no pecado, creia e confie em Deus. Obedeça a Deus. Obedeça a Deus, e assim como Deus deu forças a Davi para que ele alcançasse a vitória, Deus também dará forças a você e você alcançará a vitória. Por mais sangrenta e cruel que a guerra na Ucrânia esteja sendo, mais cruel e sangrenta é a batalha espiritual em que cada um de nós está envolvido. O diabo, o mundo e a nossa própria carne nos atacam de forma cruel, sem misericórdia, querendo nos destruir de forma completa. A cada dia que passa, não sei vocês, mas pelo menos eu percebo isso. A cada dia que passa, a intensidade dessa guerra parece aumentar. E é nessas horas que a tentação para desistir e fugir do campo de batalha surge. Mas se desistirmos, nós já perdemos. A desistência é perder, é ser derrotado. Se desistirmos, jamais vamos experimentar o resultado das bênçãos de Deus. Se desistirmos, jamais vamos ver o que Deus estava fazendo por nós às escondidas.
Não se desanime, então. Não se desespere, tampouco desista de lutar, porque Deus sabe o quão cruel e sangrenta é a batalha. E Deus está movendo os céus e terra. Você não está vendo, eu não estou vendo. Mas Deus está movendo os céus e terra para te salvar e te dar toda a força que você precisa para alcançar a vitória. Você só precisa invocá-lo, você só precisa obedecê-lo. E como disse um pregador há um tempo atrás, o nosso problema não é que nós somos fracos. O nosso problema é que nós somos fortes demais. E quando ele diz isso, ele quer dizer que o nosso problema é que nós nos achamos fortes demais. E daí ele fala de como muitas vezes nós olhamos para homens e mulheres de Deus que se empenham no estudo da palavra e se empenham na oração e na intercessão, e nós pensamos, nossa, como esses homens e essas mulheres são fortes. E ele diz, não é porque eles são fortes. É porque eles são fracos. Eles só se empenham tanto na escritura e na oração, porque eles percebem que se eles não fizerem isso, eles estão perdidos. Se eles não se dedicarem à palavra e à oração, eles estão perdidos. E então ele cita um exemplo. Isso eu estou tirando de uma pequena pregação que um pastor fez. Eles iriam ter uma reunião de oração, então ele fez uma pregação de 15 minutos acerca da oração. E ele disse que, enquanto ele era missionário, em algum lugar, no Peru, se eu não me engano, o pessoal lá, que estava junto com ele, incentivou ele a aprender a surfar. Ele pensou, tá bom, vou aprender a surfar então. E ele entrou na água lá, ele se afogou algumas vezes, né? Não se afogou no sentido de correr risco de vida, mas ele acabou engolindo um pouco de água, né? Porque ele não sabia surfar. E daí, de repente, ele olhou para trás, ele começou a ouvir um barulho estranho, e ele olhou para trás e ele viu que tinha um camarada desesperado, agarrado na sua prancha. E daí ele pensou, eu tenho que salvar esse cara, mas eu não tenho condições de salvar. Então ele saiu da água e ele chamou outros caras, outros surfistas experientes e disse, olha, tem um cara se afogando lá adiante, a gente tem que ir lá salvar ele. E os caras foram, 5 caras. E quando eles chegaram perto do cara que estava se afogando, eles pararam. Eles não se aproximaram dele. Porque aquele cara estava tão desesperado que se qualquer um deles se aproximasse para tentar salvá-lo, o desespero dele era tão grande que ele iria se agarrar nessa pessoa e ele iria acabar afogando ela. Então esse pregador usa essa imagem para dizer, é com esse desespero que nós temos que orar. É com esse desespero de alguém que pode matar uma pessoa afogada porque está com medo no meio do mar. É esse mesmo desespero que faz com que homens e mulheres de Deus se transformem em grandes, entre aspas, grandes homens e mulheres de oração. Não porque eles são fortes. Não porque eles são especiais. Não porque eles receberam alguma graça especial da parte de Deus. Não.
é porque eles se encontraram no mesmo desespero daquele homem que estava se afogando. Jamais desista de invocar a Deus e de obedecê-lo, porque ainda que você não veja, ainda que você não esteja vendo nada, Deus está trabalhando em oculto a teu favor. Deus está movendo céus e terra só para te salvar e te abençoar. Porque se Ele entregou o seu próprio Filho a teu favor, por que Ele não moveria céus e terras? Céus e terra a teu favor. Aprenda a viver pela fé. Não por aquilo que você vê, não por aquilo que você ouve, não por aquilo que você sente. A mesma fé que te faz invocar a Deus deve te levar a obedecer a Deus. Porque é através dessa obediência que Deus vai te fortalecer. É através dessa obediência que Deus vai te dar condições de alcançar a vitória que você precisa alcançar. É através dessa obediência que você vai estar se preparando para receber a bênção que Deus vai te dar. Porque, de novo, Deus poderia ter derrotado Saul de uma forma imediata, mas então Davi não estaria preparado para assumir o trono. É através da obediência a Deus que Deus vai te fortalecer e te dar condições de obter a vitória. Invoque a Deus e Ele moverá céus e terra para te salvar. Invoque a Deus no meio da angústia. E continue invocando, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Jamais cesse de invocar a Deus, nem de obedecê-lo, porque Deus, agora mesmo, está movendo céus e terra para te salvar e te fortalecer para que você alcance a vitória. Amém.